Olá, sejam bem-vindos à nossa terceira aula de Teoria dos Conjuntos. O assunto de hoje é o conjunto das partes. Em primeiro lugar, nós vamos descrever o conjunto das partes, ou seja, escrever os elementos, entender o que é isso e mostrar como é que a gente escreve ele. Então, vamos lá. Denomina-se conjunto das partes o conjunto formado por todos os subconjuntos de um determinado conjunto. O mesmo é representado da seguinte forma. Esse P meio diferenciado, né? Ele é o conjunto das partes, mas geralmente em provas pode vir só P de A, o P e o A entre parênteses. Como é que a gente lê isso? Conjunto das partes. O que é isso, professor? É o conjunto que dentro dele, os elementos dele são conjuntos. É um conjunto cujos elementos são conjuntos. É o único caso onde isso, assim, a gente pode dizer que o conjunto é um elemento. Eu criei aqui uns exemplos para você. Ó. O A. Digamos que A é um conjunto vazio. Não tem nada dentro dele, beleza? Então, qual é o conjunto das partes do A? É um conjunto que possui o conjunto vazio dentro dele. A gente viu nas propriedades da aula anterior que o conjunto vazio está dentro de qualquer conjunto. Então, o conjunto vazio está dentro de um conjunto vazio. É meio estranho falar isso, né? Mas é mais ou menos assim. Ó. Conjunto vazio, dentro dele eu posso desenhar um subconjunto vazio também. Então, quantos elementos tem aqui dentro? Um único conjunto vazio. Tá? E aí, o que mais? Bom, B. Eu tenho um conjunto unitário, só tem o número 8 dentro dele. Qual é o conjunto das partes? Toda vez que pedir o conjunto das partes, você tem que lembrar o quê? Que o conjunto vazio sempre vai estar lá dentro. Então, deixa eu desenhar aqui, né? Ó, o conjunto é assim, só tem o número 8 dentro dele. Eu posso fazer dois subconjuntos aqui, ó. Eu posso fazer um subconjuntozinho aqui, que no caso está vazio, e posso fazer um subconjunto que possui o 8 apenas. Então, os conjuntos das partes são o conjunto vazio e esse conjunto aqui, que é o conjunto composto por 8. É meio complexo, mas não é tão difícil de entender. Né? E agora? Bom, o próximo conjunto aqui é o conjunto composto pelos números 2 e pelo número 5. Então, quais são os subconjuntos que a gente consegue formar aqui? Então, nós temos o conjunto vazio, que sempre está lá. Depois eu pego um subconjunto composto só pelo 2. Eu vou apagar isso aqui para poder desenhar. Eu acho que vai ajudar mais, né? Então, vamos lá. O conjunto C, aqui está ele. Ele possui dois elementos dentro dele. O elemento 2 e o elemento 5. E agora? Agora, nós temos que montar os subconjuntos. Nós temos várias possibilidades aqui. Ó. O conjunto vazio, que seria o caso de escolher um conjuntinho aqui, bem aqui, né, que não tem nada dentro dele. Eu poderia fazer um conjunto formado apenas pelo 2. Eu poderia fazer um conjunto formado apenas pelo 5, que é o que eu desenhei aqui. E eu poderia formar um conjunto maior formando esses dois aqui. Então, nós temos 4. E o próximo é esse com 3, né? Conjunto vazio, depois um conjunto usando só o 1, depois um usando só o 2, depois usando só o 4. Qual é a ordem, gente? Sempre é o conjunto vazio, depois eu vou pegar um elemento apenas, depois eu vou pegar dois elementos. Então, eu vou combinar o 1 com o 2, ficou esse conjunto aqui, o 1 com o 4, que é esse aqui, não é isso? E o 2 e o 4. Aqui, inclusive, está errado. Eu vou arrumar lá na apostila, tá? Aqui é 2 e 4. Baixa a nossa apostila que lá vai estar arrumadinho. E, por fim, com os 3, né? 1, 2 e 4. Então, é isso. Conjunto vazio, pega de 1 em 1, pega de 2 em 2, pega de 3 em 3, e aí vai embora. Geralmente, as questões vão até 3 mesmo, para não esticar muito o assunto, tá bom? Próximo tópico, gente, é o número de elementos do conjunto das partes. Existe uma fórmula matemática que nos diz quantos subconjuntos eu consigo formar dentro de um determinado conjunto, que é qual? Número de elementos. Sempre que você vê esse N, e aí você abre um parêntese ou um colchete, você está dizendo o quê? O número de elementos daquele conjunto. A gente vai ver isso mais vezes quando a gente avançar no curso. Então, o número de elementos do conjunto das partes será igual a 2 elevado a n. O que é esse n? A quantidade de elementos que tem o conjunto original. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um conjunto vazio, que não tem ninguém dentro dele. Quantos subconjuntos eu vou ter lá dentro?
2 elevado a 0. Qualquer coisa elevada a 0 é igual a 1. É por isso que aqui, ó, o conjunto vazio teve um elemento, né? Um conjunto com o conjunto vazio dentro dele. E aí, se tiver um elemento no conjunto, 2 elevado a 1 é igual a 2. Então, nós temos aqui o conjunto B, não é isso? Ele tinha um elemento apenas, e aí ele teve 2 subconjuntos formados lá. 2 elementos. Se o conjunto original tem 2 elementos, 2 elevado a 2 é igual a 4, então ele vai ter 4 subconjuntos. Por fim, 3 elementos, 2 elevado a 3, que é 2 vezes 2 vezes 2, vai dar 8. Aqui também vai ter 8 elementos. Depois você pode olhar na apostila com atenção, tá bom? Como é que isso pode cair na prova? Bom, bem simples. Quantos subconjuntos possui o conjunto A? Aí você olha para ele, você não precisa fazer todos eles para poder achar a resposta. Basta você saber. Para encontrar o número de elementos, eu vou pegar 2 elevado à quantidade de elementos, que no caso é o n. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Então, 2 elevado a 6, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 16, 32, 64. Então, se eu fosse fazer, eu faria 64 elementinhos desse. Ia ficar gigantesco. Mas eu não preciso fazer porque eu já tenho a forma. Beleza? Bom, essa foi a nossa terceira aula. Foi um pouco corrida, porque é um assunto muito pouco explorado, mas eu acredito que vale a pena ensinar para ninguém ser pego de surpresa. Depois eu quero fazer exercícios, inclusive sugiro que você mande exercícios para mim, tá bom? E aí, dependendo aí, se for aparecendo, a gente vai acrescentando na nossa apostila. Lembrando que a nossa apostila, ela sempre vai se atualizar, mesmo depois de eu gravar todo o curso. Se algum aluno sugerir uma questão, me mandar por e-mail, eu acrescento aqui na nossa apostila, tá bom? Então ela vai crescer infinitamente aí. Então é isso, até a nossa próxima aula, bons estudos.